Estamos começando mais um podcast Sintracom São Paulo pela TV Sintracom. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência. Junto comigo na bancada, o presidente Ramalho da Construção, expressiva liderança social de nosso estado e que sempre nos ajuda a sabatinar os nossos convidados, né? O Ramalho é o legítimo representante da classe trabalhadora em nosso programa e principalmente dos trabalhadores da construção civil. O nosso convidado de hoje é o pré-candidato do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, à Prefeitura da capital paulista, o deputado federal Guilherme Castro Boulos. Boulos nasceu em São Paulo em 19 de junho de 1982 e tem 41 anos. O Boulos é professor, é psicanalista e ativista político brasileiro. Atualmente exerce o mandato de deputado federal pelo estado de São Paulo. Deputado Guilherme Boulos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Ramalho, meu companheiro. Satisfação estar com vocês aqui hoje. Eu vi que o Tony veio preparar, levantou minha capivara inteira, logo no começo do programa. Satisfação estar com vocês. E é uma extensa capivara, hein, Boulos? Do bem, graças a Deus. Bem. Presidente Ramalho, mais uma vez, obrigado. O senhor abrilhanta o nosso programa e, como eu disse, ajuda a entrevistar, sabatinar os nossos convidados. Seja bem-vindo. Eu sou quem agradeço o convite, mas agradecer principalmente a participação do deputado Guilherme Boulos, que é o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Você sabe, Tony, nós, além do sindicato, nós criamos, Boulos, o CDN, que é o Centro Democrático dos Nordestinos. Já estamos em 13 estados e 7 países, possivelmente agora em 8 países, porque já deixamos plantado na América uns 5 núcleos do CDN, que é o Centro Democrático. E se você for prefeito, já fica aqui uma cobrança, que é uma área para nós instalarmos o Centro Democrático dos Nordestinos na cidade de São Paulo, que é uma cidade, eu acho que muito mais nordestina do que mesmo paulista. Não tem a menor dúvida disso. A começar, Ramalho, por esse que vos fala, filho de mãe paraibana de Campina Grande. Em São Paulo, você pegar mais da metade da população é nordestino, é filho de nordestino. Com certeza. E quem ergueu? São Paulo é uma cidade muito diversa, né? Sim. Você tem imigrante do mundo inteiro que veio para cá, né? Gente, colônia árabe, colônia italiana, colônia japonesa, colônia de tudo quanto é canto. Imigrante do Brasil inteiro, sobretudo do Nordeste, que ergueram essa cidade. Você pega na construção civil, Ramalho é expressão disso, é prova viva disso, e vai poder falar isso melhor do que ninguém. Quer dizer, os nordestinos construíram a cidade de São Paulo, e já fica aqui o compromisso, Ramalho. Aqui, ó, é papo reto. A gente ganhando essa eleição, eu tenho muita confiança de que 1º de janeiro do ano que vem nós vamos estar lá no Viaduto do Chá, com os nordestinos e nordestinas de São Paulo, num forrozão naquele Viaduto do Chá, tomando posse. Um arrasta-pé. Um arrasta-pé. E vamos garantir essa área para o Centro Democrático Nordestino, porque é o que precisa. Os nordestinos em São Paulo precisam ser valorizados, ter sua cultura valorizada. Boulos, esse seu nome é libanês. Muita gente pergunta o que significa Boulos. Me parece que é dos libaneses maronitas cristãos e Boulos significaria Paulo. Ou eu estou enganado? O cara sabe tudo. Perfeito. Como é que é isso? Ponto para mim, olha só. Boulos, na verdade em árabe pronuncia Bulos. Bulos. É Paulo, são do meu avô paterno, é libanês, né? Veio refugiado do Líbano, montou uma mercearia no interior de São Paulo, porque libanês trabalha com comércio, né? Você vai lá na 25 de março, né? Tem muita relação dos libaneses, dos árabes com comércio. E aí ele veio, e o Boulos, ele é como se fosse Silva no Líbano. Pelo menos dos libaneses cristãos, porque e tem os significa muçulmanos. Paulo. Significa é o nome Paulo. do apóstolo. Por que eu digo Silva? Porque é muito comum. Sim, claro. Eu tive a oportunidade de ir para o Líbano com a minha família, conhecer as origens familiares faz uns 15 anos. E estando lá, não é, eu olhava lá, tinha azeite bulos, arak, que é a bebida libanesa, bulos, não sei o que, bulos. Falei, nós estamos mandando aqui tudo. Então, quando eu vi, era outros bolos, não tinha nada a ver com a gente. Mas tanto é que eu fui batizado na igreja ortodoxa, aqui em São Paulo, naturalmente.
Então é de uma família que é o cristã cristão libanesa. maronita, né? Cristão ortodoxo e os maronitas. Perfeito. Guilherme, nós temos uma pesquisa aqui, que é a última pesquisa, na verdade, é do Datafolha. Essa pesquisa foi divulgada recentemente no dia 11 de março, e a população de São Paulo aponta os principais problemas, que é a segurança com 23%, a saúde 16%, enchente e canalização de esgoto 9%, e a preocupação com os moradores de rua, que fica por volta de 11%. No governo do Geraldo Alckmin, nós tivemos iniciativas tentando resolver o problema da Cracolândia, que é um problema social gravíssimo. Na época do Fernando Haddad, que hoje é um dos seus cabos eleitorais, também se gastava por volta de R$ 1.350 por cada dependente químico, mas nada foi resolvido. O problema da Cracolândia foi, no final das contas, piorado. Qual é a proposta do Guilherme Boulos para resolver de vez essa questão da Cracolândia? Tony, primeiro nós temos que ter claro, e quem conhece o problema sabe disso, que não existe bala de prata. O que quer dizer isso? Não existe aquela solução mágica que você vai falar, eu vou fazer isso, e do dia para a noite resolveu. Ali é um problema complexo, cara. Você pega o Dória, quando ele ganhou a eleição aqui em São Paulo, ele falou, eu vou acabar com a Cracolândia em um mês. Só piorou, porque a técnica dele foi botar a polícia para espalhar os usuários, porque aí separando acabaria com a Cracolândia. Criaram então, várias Cracolândias. Criou várias. A Cracolândia se expandiu pelo centro, criou uma situação de insegurança e se tornou mais difícil resolver o problema. Não é por aí. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em psiquiatria. Estudei o tema da dependência química, conheço. Eu acho que nós temos que trabalhar em 3 linhas. Primeira linha, a Cracolândia hoje é um problema também de segurança pública. Então você precisa ter uma atuação, sobretudo contra o tráfico. E essa atuação, ela é do Estado através da Polícia Civil. Quer dizer, a droga, o crack, ele não nasce na Estação da Luz. Alguém levou ele para lá. Então você precisa desbaratar essa quadrilha que faz o tráfico e a venda de droga. Esse é o ponto 1. Segundo, tem um tema de saúde pública. Dependência química. Hoje uma mãe na cidade de São Paulo que perde seu filho para droga, ela não tem a quem recorrer. Ela não tem quem procurar. E um dependente químico, alguém que está no crack, principalmente, que é uma droga pesada, ele não vai procurar um CAPS. Ele não vai procurar a ajuda de um psiquiatra, Ramalho. Você sabe disso. Ou seja, você tem que ir até ele. Nem ele sabe que é um doente. Muitas vezes não tem nem essa consciência. Então você tem que ir até ele através do que a gente está chamando de CAPS móvel. O que é o CAPS móvel? É o consultório de rua. É você botar ali e fazer a abordagem social, a busca ativa, buscar a pessoa para poder convencê-la e levá-la ao tratamento. Isso é muito importante. Se a gente esperar que as pessoas busquem tratamento, vamos esperar sentado. Tem que ir até ela. E o terceiro é um problema social. Isso o Ramalho sabe bem, porque é uma das propostas mais interessantes que eu ouvi em relação à população em situação de rua, eu ouvi da boca do Ramalho. E não é porque eu estou na tua presença, eu digo isso em vários espaços que eu tenho ido. Veja, ali é problema de segurança? É. Eu tive lá na Santa Ifigênia com o dono da loja de câmera que foi saqueado. Fui lá conversar com ele, com o seu Joseph da Associação da Santa Ifigênia ali. Tive com eles para entender o problema e como a gente melhora a segurança. É um problema de saúde mental? É. De dependência química tem que tratar. Mas é também um problema social. E ali precisa de uma intervenção social, que é a parte da moradia. Essa parte eu conheço, modéstia à parte, fiquei 23 anos no movimento de luta por moradia. Conheço muitas pessoas que estão na rua hoje, Tony, não por ouvir falar, mas por nome. Então, eu sei como resolver. Essa nós temos que dar abrigo social, acolhimento, ter produção de moradia. Agora, até você construir uma moradia, todas as licenças que precisa e tudo mais, isso demora 3 anos. Então você precisa ter uma solução intermediária, que é levar para um abrigo, mas gerar renda. Esticar a mão, puxar a pessoa, resgatar a pessoa e gerar renda. E o Ramalho deu uma ideia que eu achei sensacional, faz uns 3, 4 meses que a gente fez essa conversa, né, Ramalho? Que foi o seguinte, que ele disse que construiu aqui através do sindicato uma escola para formar as pessoas em situação de rua na construção civil e fazer um acordo com as empresas para contratarem essas pessoas. Porra, olha o boom imobiliário que a gente tem na cidade de São Paulo. Olha o tanto de obra estourando nessa cidade, que inclusive é o responsável pelo aumento da arrecadação, com o aumento do ISS na cidade.
não é? Dá perfeitamente. Se um sindicato pode fazer isso, imagina o que a Prefeitura de São Paulo não pode fazer. Perfeito. Puxar as pessoas e falar, ô empresa, você vai construir aqui, bota pelo menos 10% da mão de obra vinda dessas escolas de formação, que pode ser feita em parceria com o Sintracom, para poder resgatar as pessoas da renda, aí o cara vai poder pagar um aluguel. Aí você vai tirando a pessoa do abismo e puxando ela de volta para ser resgatada para a sociedade. É um processo, Tony, mas eu acredito que é plenamente possível. Nessa questão, para poder encerrar, nessa questão do tratamento da pessoa dependente química, você acha que alguns pregam a questão da internação compulsória, né, presidente? Você acha que, de fato, isso resolve ou é quimeras? Tony, quem tem que definir a forma de tratamento para um paciente é o médico. Você moraria num prédio que foi um médico que projetou e não um engenheiro? Eu não moraria. Assim como eu não aceitaria uma receita assinada por um engenheiro e não por um médico. Quem tem que definir a forma de tratamento é caso a caso. Eu estudei isso, né? Então, tem casos que é internação. E tem que ter. Mas quem vai dizer isso é o médico. Tem caso que é redução de danos, que está menos grave, que dá para puxar e tem que ter. Não dá pra gente achar que tem uma solução geral que resolve para todo mundo. Não pode se generalizar. Não dá. Você tem que analisar cada caso. Não é? Você pega um paciente, vamos pensar aqui, que está com câncer. Você tem que saber se teve metástase. Você tem que saber onde é o câncer. Aí que você vai definir se você vai fazer radioterapia, se você vai fazer quimioterapia, né? que você vai fazer procedimento cirúrgico. Assim é também no caso da saúde mental. Presidente Ramalho da Construção, entre na conversa, homem, fique à vontade. Não, primeiro, eu fiquei feliz em saber que o Boulos é meio nordestino, né? É a mãe, né? Aqui, sangue. Olha, fala aí, Dona Maria Ivete. Aproveitar o Atevaldo aí é para trazer a ficha aí para ele assinar a ficha de filiação ao CDN, que pode ser para filhos e netos, né? E o CDN está crescendo e crescendo estrondosamente. Mas voltando no assunto, que é um assunto nós conversamos uns meses atrás e estamos fazendo, que é essa coisa, e eu disse um dia para o prefeito de São Paulo, quando ele achou que era impossível resolver, e eu disse, prefeito, se eu conseguir fazer um, estou feliz. Eu acho que nós já conseguimos resolver mais de um. Aliás, Bolo, nós tivemos esses dias, uns 3 ou 4 anos, eu ajudo uma clínica aí, já temos 80 pessoas. Mas meses atrás eu fui visitar, me apresentaram 2 engenheiros fazendo tratamento lá e um mestre, né? E eu falei, poxa, por que a gente não fazer um prédio para mais 80, né? E colocar aqui os próprios dependentes para aprender uma profissão, porque eu já tenho um engenheiro para dar aula, já tenho um mestre para dar aula. E olha que maravilha, somente uma construtora já deu acho que 4 caminhões de blocos. Eles iam jogar 4 caminhões de blocos fora, porque eles compraram bloco para fazer um prédio, e aí a estrutura decidiram não fazer com bloco. Eles não tinham o que fazer. Então eles falaram conosco, o que eu faço com isso? Foi, vamos levar para a clínica, vamos fazer um prédio com o material de vocês. Depois, lógico, nós fomos ligar, olha, só bloco eu não faço um prédio, eu preciso de ferro, preciso de cimento, eu preciso de pedra, eu preciso de madeira, eu preciso de escoramento. E olha, já estamos construindo a todo vapor e eu acho que vamos construir muito mais. Mas como falamos aqui, nós temos o coronel Edson Ferrarino, eu fui colega dele, deputado, porque ele foi deputado por 8 mandatos, foi por 2. E hoje o coronel Edson Ferrarino, com 88 anos de idade, ele faz palestra de segunda a sexta nos canteiros de obra sobre a saúde mental, e principalmente nessa hora da coisa de prevenção. E o que nós já temos encontrado, operário trabalhando, que nós resgatamos da Cracolândia, é uma coisa que tem me deixado muito orgulhoso. Recentemente vou trazer até uma hora para fazer uma entrevista com você. Excelente. Nós pegamos um trabalhador desse, a gente nem sabia que tinha sido nós que tínhamos resgatado. E aí ele foi falar com o Edson Ferrarino, também comigo, e falou, olha, me convenceram através da assada do Instituto e tal, e eu aceitei o tratamento. Lá no tratamento eu conheci uma funcionária e me casei com ela. Até os filhos sem querer e tudo. E aí eu estou agora trabalhando aqui na profissão de pintor na obra, feliz da vida com isso, né? E ele me disse, como na Cracolândia as drogas, eu perdi todos os dentes, né? Eu precisava de fazer uma prótese. Eu liguei para uma clínica, só os caras, não só uma, como arrumo 10, 20. Se é para isso, né? Então, até volta tá levando lá, ele já vai sair com a boca bonitinha. Legal, pois é. E eu quero que ele faça uma hora dessa aí, um bate-papo com você, uma matéria com você,
porque eu acho que isso vai deixar, primeiro, ele muito orgulhoso. E você sabe, Boros, que o setor da construção civil, 95% são nordestinos, né? E o nordestino, eu nem sei se ele, futuramente ele pode até ser bolista, né? Mas ele é lulista, né? Ele não é petista, ele é lulista. E a paixão dele é pelo Lula, né? É aquela coisa que eles têm lá. E eu acho que uma visita sua nos canteiros de obra, uma matéria como essa na área social, desse amigo nosso, desse companheiro nosso, sim, que nós estamos resgatando, como resgatamos tantos outros, eu acho que isso será muito bom, como exemplo para a sociedade. Não é para o Boro, você não precisa disso, mas é para a sociedade, é um exemplo de que alguém pode ver, olha, é possível eu recuperar das drogas. E recuperamos tantos outros. Eu mesmo, aqui eu fui exemplo, eu contratei, Otônio, uns anos atrás, 20 assessores aqui que veio de uma outra área, e o sindicato mandaram embora porque os caras eram envolvidos com droga. Eu não sabia, eu queria aumentar aqui a estrutura, eu contratei os 20. E depois detectamos que os 20 usavam droga, e droga pesada. Quer dizer, usava coca mesmo, né? E chegaram aqui, o pessoal, vamos indo embora, demite todo mundo, não ficar com bandido. Eu falei, não. Porque eu vi que os caras tinham um carinho enorme, e eles matavam e morriam pelo ramalho. Só que no dia que recebia pagamento, eles sumiam, uma semana aí, né? E eu fui conversando, olha, eu salvei 9 dos 20. Que bom. E alguns deles são de confiança nossa aqui. Estão aqui na linha de frente, hoje não usa droga, não usa bebida, são ótimos chefes de família, e eles me tratam aqui como fosse o pai deles, eu acho que até mais, porque eu convenci mais do que se fosse os pais. E as pessoas falam, mas como é que você fez isso? Você não é psiquiatra, você não é psicólogo, né? Eu falei, olha, o dia mostra a gente. Eu comecei a descobrir o que pegava para os caras, né? E aí começava a conversar. Tua filha sabe que você faz isso, cara? Não, no dia que ela souber, eu dou um tiro no vidro. Eu falei, aí, você vai deixar sua filha sem pai? Não é melhor você arrumar um tratamento e ver se consegue se livrar dessa porra aí, porque isso aí dá para se livrar. É um tratamento psicológico, não é, Guilherme? Não é? Claro. E eu fui conversando, hoje eles estão aí, as pessoas de confiança. Um deles eu fiz até vereador na cidade de Minas Gerais. Né? É mesmo? É, chamando Gaia, né? Ele estava ali lá, foi lá e falou, Ramalho, eu quero ser candidato a vereador em Camanducaia. Eu falei, tem que ser candidato para ganhar. E nós fomos lá, ele foi vereador, hoje está fazendo o mundo político em Camanducaia, aqui do lado, né? Mas, olha, mais uma vez, acho que é conversando, é debatendo que a gente se constrói. Eu sou a favor e muito do debate, de ouvir as pessoas. Se você perguntar para mim, Ramalho, no teu sindicato tem bolsonarista? Alguém vai estranhar. Eu tenho uns 4 aqui. Eles não aparecem muito, porque eles sabem que eu não gosto do Bolsonaro. Mas os caras são bolsonaristas doentes. Às vezes falam mal do Bolsonaro e eles ficam roxos quando falam mal. E eu respeito, não tem problema, porque são ótimos funcionários, são ótimos companheiros de trabalho. Então isso é democracia. O importante é que nós temos a maioria. E a maioria aqui é lulista, a maioria aqui são pessoas do bem. Eu não tenho dúvida, Boulos, que você terá muitos votos, principalmente no setor da Constituição. Para concluir, isso aqui é um sindicato que 95% são trabalhadores da Construção Civil e do Nordeste. Os trabalhadores são do Nordeste. E esse sindicato, você que é espanhol, eu fui o primeiro nordestino a assumir a presidência. Ele existe desde 1917 como associação, e nunca tinha tido, acho que nem ninguém de São Paulo. A maioria era espanhol, português, era o povo do Lazarino. Era o povo do Lazarino. É o povo Lazarino aí que era. Então eu fui o primeiro nordestino a assumir a presidência aqui desse sindicato, né? Que é o sindicato que 95% são nordestinos. Mas isso não é só aqui não, isso é no meio empresarial também. Eu tenho uma relação boa com todo mundo. Eu fui convidado para fazer um painel na CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E acabei levando o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tem aquela rincha ali do próprio governo, porque os empresários da Construção Civil 99,99% apoiaram o Bolsonaro, né? Mas eu convenci os caras, o próprio Geraldo, eu falei, olha, importante a gente trazer as pessoas para nós. O que eles foram, hoje o presidente é Lula, né? Então, o Bolsonaro é coisa do passado, o que a gente tem que ver agora é só desaforo. Eu queria que o senhor fosse comigo, não, se você for, eu vou. E eu acabei falando do Centro Democrático do Nordestino e fui, como se diz, aplaudido de pé por 5 mil empresários. Ovacionado. Ovacionado porque
quando eu falei da finalidade do CDN, os nordestinos puxaram os aplausos, lógico que até quem era do Sul também acompanhou e foi junto, né? E nós levamos tudo no embalo. Mas, mais uma vez, Tony, dizer aqui da grande alegria, agradecer ao Boulos, agradecer o meu amigo, meu irmão de muitos anos, ele sabe que a relação nossa é de irmão, que é o Lajarim, e assim como o Boulos, nós tivemos tantas lutas, desde o Mário Covas, na área de habitação, Mário Covas não saía desse sindicato, né? E isso eu acho que é o que importa para nós, é a gente ter a oportunidade de se falar e construir junto. A divergência nós não tem em tudo quanto é lugar, pessoas pensam diferente. Perfeito. Né? O mais importante é que a gente pelo menos tente convencer as pessoas e ir para o lado que a gente imagina que está certo, que nem sempre estamos. Com certeza. Agora, Mário. deputado, na última eleição, em 2020, me corrija se eu estiver errado, o senhor teve um montante de 2.160.000 votos. E o candidato que ganhou, que foi o Bruno Covas, que Deus o tenha, né, teve lá um montante de 1 milhão de votos a mais, perfazendo um total de 3.160.000 votos. E o senhor contou com apoio, inclusive, da Marina Silva, né, que estão confundindo com Marina Helena aí na pesquisa, parece que é o que está acontecendo, né? Agora, a Marina Silva já assinou apoio para o senhor. Na época, até o Ciro Gomes o apoiou. E, na época, o Lula não era presidente da República novamente, mas ele o apoiou também. O senhor está tendo basicamente os mesmos apoios. O que muda? O que faz o senhor ter a certeza que dessa vez dá para ganhar a eleição? Olha, Tony, muita coisa mudou. A começar pelo seguinte: em 2020, quando teve a última eleição, o Bolsonaro era presidente e o Lula estava inelegível. Hoje, o Lula é presidente e o Bolsonaro está inelegível. O cenário do Brasil é totalmente outro. Uma inversão total. Totalmente outro. Nós temos o povo brasileiro, e aqui o Lula ganhou com 54% dos votos na capital. Então, você tem uma compreensão da maioria do povo de São Paulo de que o caminho não é o caminho do autoritarismo, não é o caminho do ódio, não é o caminho de quem tentou dar golpe, de quem gosta de violência, de arma. São Paulo não quer isso, né? E ficou claro, nessa pesquisa da Datafolha que você citou no início aqui, 64% dos paulistanos disseram que não votariam num candidato apoiado pelo Bolsonaro, que é o caso do meu adversário, do atual prefeito, do Ricardo Nunes. Está apoiado pelo Bolsonaro. Ele fica meio tentando esconder, Ramalho. É meio um bolsonarista envergonhado. Ele quer o apoio, mas ele tenta esconder porque ele sabe que queima o filme. Eu não. Eu tenho o apoio do presidente Lula. Para mim isso é um orgulho. Tenho conversado com o presidente Lula quase semanalmente para discutir os investimentos para São Paulo. Estamos ajudando a trazer coisas do governo federal para São Paulo. Vai ter obra, viu, Ramalho? Vai ter obra do PAC aqui em São Paulo. O sindicato pode se preparar para filiar mais gente, para aumentar a base, porque vai vir obra do governo federal. Sim. Vai ter novo hospital em Santo Amaro para atender a Zona Sul inteira. Vai ter Universidade Federal na Zona Leste. Já tem 200 milhões de reais que nós acertamos com o ministro Camilo Santana e com a reitora da Unifesp, a Rayane. Vai ter policlínicas, UBSs, 2 institutos federais, um no Cidade Tiradentes, outro no Jardim Ângela, alguns dos bairros mais nordestinos de São Paulo. Vamos ampliar o Instituto Federal de São Miguel, que é um bairro nordestino, ali a Praça do Forró, né? Fortemente. Então, vamos construir essa parceria. Eu acho que o que o paulistano quer é um governo na cidade que não fique fazendo essa briguinha ideológica como o prefeito faz, que inclusive não tem tem deixado de pegar recursos federais porque é adversário na eleição. E quem vai se beneficiar é o Boulos, porque é aliado do Lula. Para de besteira. Eu virando prefeito, se o Tarcísio quiser trazer recursos para a cidade, eu vou aplaudir e falar, venha. O que nós temos que fazer é criar, como o Lula tem feito, uma parceria com o Tarcísio, é ter parceria. Vir recurso e obra do governo federal, vir recurso e obra do governo do estado, para dar mais oportunidade, emprego e renda para a cidade de São Paulo. Perfeito. Então, Tony, o cenário hoje é quase um século de diferença do que era na eleição passada. Eu estou muito confiante que nós vamos sair vitoriosos dessa batalha.
Eu vou fazer só mais uma pergunta para colocar uma pitadinha de pimenta nessa história. Porque o senhor falou do apoio. Vamos com essa, porque quem tem sangue nordestino gosta de uma pimenta. Claro, e eu que sou filho de pernambucano mais ainda. Pimenta e farinha. Pimenta e farinha tapioca. O senhor falou do apoio do Lula à sua campanha e já é, na verdade, algo que vem desde 2020, como a gente falou. Mas o Aldo Rebelo, que sempre pertenceu ao seu espectro político de esquerda, está aí acenando agora, de repente, para ser, né, presidente Ramalho, para ser candidato a vice na chapa do Ricardo Nunes, junto com o Jair Messias Bolsonaro. É uma composição assim meia estranha. Mas por que ele não vem apoiar o senhor, que é do mesmo espectro político? Tony, olha, tem coisas que é difícil de explicar. Eu tenho o maior respeito pelo Aldo Rebelo. Mas outro dia, uma deputada que atuou muito com ele no Congresso falou: Boulos, eu não sei que bicho mordeu o Aldo Rebelo. O cara era de esquerda, era progressista, foi ministro do Lula. De repente, o cara tá andando com os general que tentaram militante da Ação Popular, pois na época da ditadura. E olha que loucura, de repente ele tá defendendo o general Heleno, que tentou dar golpe, tá elogiando o Bolsonaro, sendo elogiado pelo Bolsonaro. Tem gente que às vezes vira a cabeça de um jeito, Tony, que não me peça para explicar. Eu até estudei psiquiatria, psicanálise. Eu ia falar isso. Mas esse caso, eu ia falar isso. Pergunte para ele que é melhor. Não me peça para explicar esse tipo de coisa, não. Olha, segundo o nosso Ricardo, diretor de programação, nós não temos mais tempo. Presidente Ramalho, o senhor quer fazer a consideração final? Não, agradecer aqui o Boulos, agradecer o Lazarinho, agradecer toda a equipe dele que vem nos acompanhando. Nós vamos aqui agora fazer uma grande reunião com os trabalhadores da construção civil e dizer para o Boulos que nós esperamos que ele realmente seja o próximo prefeito de São Paulo. E vamos te cobrar muito, viu, prefeito? Obrigado. Vai ser sempre bem recebido, Ramalho. Uma coisa que eu não posso fazer, e termino com isso, viu, Tony, que eu sei que tem que acabar. É o seguinte, eu passei 20 anos, mais que isso, no movimento social. Lajarinha é testemunha, porque estava do outro lado da mesa. Sempre fazendo manifestação, eu acho que o movimento social é a coisa mais legítima que tem. O povo lutar pelo seu direito, porque quem não luta não alcança nada. Você é presidente de sindicato, sabe disso. Então, uma coisa que eu, tendo a oportunidade de governar a cidade que eu nasci, que eu vivo, que é São Paulo, você pode ter certeza que vai acontecer, é trabalhador, trabalhadora, sindicato, movimento social ser recebido com tapete vermelho naquela prefeitura. Pode ter certeza disso. Deputado, só a sua fala final para o público. Não, agradecer antes de tudo o Ramalho, um cara que tem uma trajetória de atuação muito respeitada na construção civil. Estou esperando minha ficha do CDN aqui para poder assinar como filho de paraibana. Agradecer, Tony, pela entrevista. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos ter muitas oportunidades para falar ainda. Infelizmente não temos mais tempo. Boulos, mais uma vez, muito obrigado. Presidente Ramalho, mais uma vez, muito obrigado. E nós seguimos para uma próxima edição. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua atenção e da sua audiência. Deus abençoe a todos.